Uma ideia disruptiva e um sonho gigante. Em 1996, em uma garagem em Menlo Park, Califórnia, dois estudantes de doutorado em ciência da computação de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, estavam trabalhando em um projeto de pesquisa que mudaria o mundo. Eles não estavam tentando criar uma empresa gigante ou um motor de busca. Estavam simplesmente tentando organizar a vasta e crescente quantidade de informação disponível na internet de uma maneira mais eficiente. O que começou como um projeto chamado Backrub se transformaria no Google, a empresa que redefiniu o acesso ao conhecimento e se tornou sinônimo de buscar na era digital. Esta é a história de como uma ideia inovadora, movida pela curiosidade e pelo desejo de resolver um problema complexo, levou à criação de um dos maiores e mais influentes impérios tecnológicos do planeta. As raízes de Backrub, organizando a web. A ideia central por trás do que viria a ser o Google era radicalmente diferente dos motores de busca existentes na época. A tese de doutorado. Larry Page estava trabalhando em sua tese de doutorado sobre a estrutura da internet e como ela poderia ser organizada. Ele percebeu que a maneira como os motores de busca da época classificavam os resultados, principalmente pela frequência de palavras-chave, era falha. O conceito de PageRank. A grande sacada de Page foi inspirada no sistema de citações acadêmicas. Assim como artigos científicos são mais relevantes se forem citados por muitos outros artigos importantes, uma página da web seria mais relevante se muitos outros sites de qualidade linkassem para ela. Esse conceito se tornou a base do algoritmo PageRank. Parceria com Sergey Brin. Sergey Brin se juntou a Page no projeto. E juntos eles desenvolveram o algoritmo e a arquitetura do sistema que chamaram de Backrub, uma referência ao fato de que o sistema analisava os backlinks, links de retorno, de uma página. Servidores na Universidade de Stanford. Nos primeiros dias, o projeto operava nos servidores da Universidade de Stanford, usando a infraestrutura do campus. Eles até construíram parte do hardware com peças baratas e alguns PCs comuns. Rejeição pela alta vista. Antes de fundarem sua própria empresa, Page e Brin tentaram vender sua tecnologia para motores de busca existentes, incluindo a Alta Vista, que era um dos líderes na época. A Alta Vista, no entanto, não viu o potencial do PageRank e recusou a oferta, um dos maiores erros da história da tecnologia. Da garagem ao Googleplex, os primeiros anos. A transição de um projeto acadêmico para uma empresa real foi um passo crucial, cheio de desafios e curiosidades. Fundação oficial e o nome Google. Em setembro de 1998, a Google Inc. foi oficialmente fundada. O nome Google é um trocadilho com a palavra Google, Gogol em português. O termo matemático para o número 1, seguido de 100 zeros. Isso refletia a missão de Larry e Sergey de organizar uma quantidade infinita de informações. O primeiro investimento. O primeiro grande investimento externo veio de Andy Bechtolsheim, cofundador da Sun Microsystems. Após uma breve demonstração na casa de um amigo, Bechtolsheim escreveu um cheque de $10.000 para uma entidade que ainda não existia legalmente, Google Inc. Page e Brin tiveram que correr para incorporar a empresa para poderem depositar o cheque. A garagem de Susan Wojcicki. O primeiro escritório do Google foi a garagem de Susan Wojcicki, que mais tarde se tornaria CEO do YouTube, em Menlo Park. Essa imagem da garagem se tornou icônica na história das startups de tecnologia. A simplicidade da interface. Desde o início, a página inicial do Google era notavelmente simples e minimalista. Isso se opunha aos portais da época, que eram cheios de anúncios e links confusos. A ideia era focar na função principal, a busca. Não seja malvado. Don't be evil. Este se tornou o lema não oficial do Google em seus primeiros anos, refletindo um compromisso com a integridade e a ética, embora esse lema tenha sido objeto de debate e redefinição ao longo dos anos. Curiosidades dos primeiros dias do Google.
Os primeiros anos foram marcados por experimentação e uma cultura corporativa única. O primeiro Google Doodle. O primeiro Google Doodle foi criado em 1998 por Larry e Sergey para avisar aos usuários que eles estariam fora do escritório no festival Burning Man. Era uma maneira divertida de se comunicar e que se tornaria uma característica icônica da marca. A cultura da comida gratuita. A política de fornecer comida gratuita e abundante para os funcionários começou cedo, com o objetivo de mantê-los no escritório por mais tempo e promover a colaboração. Essa se tornou uma característica marcante da cultura do Google. Mesas de ping-pong e esferas de exercício. A cultura relaxada e inovadora do Google era evidente desde o início com a inclusão de mesas de ping-pong, esferas de exercício, para dormir, e outros elementos que incentivavam a criatividade e o bem-estar dos funcionários. O primeiro mascote não oficial. Embora não fosse um mascote oficial, um T-Rex de plástico gigante, chamado Stan, referência ao Museu de História Natural de Stanford, que tem um esqueleto de T-Rex, foi trazido para o Googleplex por um dos primeiros funcionários. Ele se tornou um símbolo da cultura divertida e pouco convencional da empresa. Problemas com spam e anúncios. Nos primeiros anos, o Google enfrentou desafios para lidar com spam e a manipulação dos resultados de busca. Eles foram pioneiros em desenvolver algoritmos mais sofisticados para combater essas práticas. O modelo de negócios de anúncios, AdWords e AdSense, só foi introduzido mais tarde, após a preocupação inicial de Page e Brin de que os anúncios poderiam comprometer a qualidade dos resultados. E a expansão e o legado. Do motor de busca, o Google se expandiu para dominar várias áreas da tecnologia e da informação. Google AdWords 2000. A introdução de um sistema de publicidade baseado em palavras-chave foi um divisor de águas, proporcionando ao Google uma fonte de receita massiva e sustentável. Gmail, 2004. O lançamento do Gmail, com sua enorme capacidade de armazenamento na época, revolucionou o e-mail online e desafiou os provedores existentes. IPO, 2004. A abertura de capital do Google, IPO, em 2004 foi um dos eventos mais esperados do mercado de ações, avaliando a empresa em bilhões de dólares e solidificando sua posição como uma das maiores forças da tecnologia. Aquisições estratégicas. Ao longo dos anos, o Google fez inúmeras aquisições estratégicas, incluindo o YouTube, 2006, e o Android, 2005, que expandiram seu ecossistema e sua influência em diversas áreas. Inovação contínua. O Google continua a ser um líder em inovação, investindo em inteligência artificial, carros autônomos, computação quântica e muitas outras tecnologias de ponta. Organizando o mundo, um algoritmo por vez. A história do Google, que começou como Backrub em uma garagem, é uma poderosa narrativa sobre como a paixão pela organização da informação pode dar origem a um fenômeno global. Larry Page e Sergey Brin não apenas construíram o motor de busca mais popular do mundo. Eles criaram uma empresa que se tornou uma parte intrínseca de nossas vidas diárias, influenciando a forma como acessamos o conhecimento, nos comunicamos e interagimos com o mundo digital. As curiosidades dos seus primeiros anos, desde o cheque de "Wake you to me hearties", antes mesmo da incorporação até a cultura da comida gratuita, e o lema "Não seja malvado", ilustram a mentalidade inovadora e pouco convencional que impulsionou seu crescimento. O Google continua a ser uma força dominante, constantemente buscando novas maneiras de organizar e tornar a informação acessível, um algoritmo por vez. A história da Google é um lembrete de que as maiores revoluções muitas vezes nascem das mais simples e curiosas das ideias.